Seja aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aí do Bootstrap. Nessa aula acho que realmente vamos conseguir entrar na parte de grids, né? Pra gente poder entender melhor. Porque a gente não entrou na aula passada, eu comecei falando que ia falar de grid, mas eu não falei porque a gente precisava fazer instalações e aquela aula ia ficar gigante. Só falando primeiro, para você poder ter um entendimento, a gente está utilizando os arquivos JavaScript aqui. Esses arquivos eu estou deixando no final da página, não estou deixando no Red aqui. Por quê? Se a gente deixasse no Red, ele poderia começar a dar erros na nossa página. Ia ler nossa página e ia ver que não tinha informação, ia começar a nos dar problemas, nos dar erros. Fora que em dispositivos móveis a gente precisa carregar primeiro todo o site, depois, caso dê algum bug, alguma coisa, o JavaScript vai alertar lá no final, depois que carregou a página, não só no mobile, mas também no desktop. E assim deixando mais rápido, deixando o nosso carregamento aí com menos problemas. Porque quando você pega site grande, dependendo do que você faz, pode ter problema que a pessoa não perceba, isso daí pode atrasar ou até mesmo impedir o carregamento da página da pessoa. Imagina você tá lá pagando milhões de reais para um site que está dando pau por causa do JavaScript. É muito ruim para a empresa que estiver fazendo isso daí. Mas enfim, isso aqui é só um adendo aí que eu tô passando para vocês. Fora que aqui a gente utiliza o jQuery. O jQuery é uma ferramenta, um framework JavaScript para nos facilitar escrever JavaScript, coisa que a gente não vai fazer agora. O Popper é outra ferramenta JavaScript que necessita ter no Bootstrap e o arquivo JavaScript do Bootstrap mesmo. Então esses aqui são os arquivos JavaScript que a gente utiliza no caso aqui, só que a gente não vai mexer neles. A gente deixa aqui para não dar pau na nossa página e a gente poder utilizar todos os recursos do Bootstrap. Mas vamos lá aqui agora falando sobre nosso código, sobre nossos containers, sobre nossas grids. A gente vai trabalhar com grid. O que seria grid? As grids são linhas, como que eu posso dizer linhas? Não, são colunas na nossa página, onde a gente consegue encaixar de forma fácil e elegante o nosso design. Então, às vezes não, a maioria das vezes a gente tem o design vai nos passar um arquivo com grids e a gente vai ter base naquelas grids utilizando o nosso framework. O nosso framework vai adicionar essas grids pra gente e a gente vai encaixando nos devidos lugares. Com isso a gente ganha facilidade de velocidade de criação. O mobile fica muito show de bola, fica muito fácil a gente criar, porque ele vai se encaixando, vai ficando totalmente encaixável e adaptável aí para o nosso dia a dia, e é uma coisa super fácil, a gente não tem que ficar mexendo em vários breakpoints. Caso precise mexer nos breakpoints, a gente vai mexer para deixar a página aí totalmente bacana. Sem mais delongas, que eu estou falando demais, vamos aí começar com nossas classes principais aí. Mas antes disso, eu vou vir aqui, eu vou digitar um style. Cadê style? Vou colocar minha colinha aqui. Minha colinha aqui que fala, ó, toda div que tiver grid, você vai adicionar o background dessa cor, um border de 2 pixels dessa cor laranja e uma altura de 50 px. Isso aqui eu tô adicionando só para para ilustrar para você como funcionam as grids, mas não se apegue nesse código. Esse código daqui você não vai usar no seu dia a dia, só para a gente poder entender como funcionam nossas grids aí no HTML. Eu vou salvar aqui. A gente vê que a gente tem a classe container. Deixa eu apagar esse hello world. Sempre quando você quiser iniciar o conteúdo aí da nossa página HTML, lembra que nas aulas de CSS a gente criou um container? Esse container deixa fixo no meio nossa página. Então a gente também tem container no Bootstrap, ele vai deixar no meio ou vai deixar ele com a página fluida, já de uma forma já totalmente calculada e pronto pra gente. Aqui a gente não está encostando no CSS, a não ser dessa grid daqui, que eu peço que você copie se você quiser. Mas aqui a gente não vai encostar por enquanto no CSS, vai ser tudo a partir do Bootstrap. O Bootstrap vai nos dar tudo que a gente precisa. Quase tudo, porque se tiver alguma coisa que a gente precisa, a gente vai fazer na mão. Então beleza, para iniciar aí, a gente precisa iniciar com uma div, com uma classe que tem container. Vamos salvar, acho que é isso, container, beleza. E a partir disso, não tem nada ainda, a gente precisa criar uma linha. Essa linha aqui que vai ser, lembra nas aulas passadas de CSS que a gente fez? A gente criou uma linha, é a mesma coisa, a gente vai pegar e criar uma linha dentro desse container. Dentro dessa linha a gente vai colocar elementos. Então eu vou colocar uma div aqui, essa div vai ter uma classe que se chama row. Lembra que eu segui nas outras aulas, igualzinho esse método daqui. Então já para você tentar se ambientar e ter já desde lá de trás como funciona, aí quando você chega no Bootstrap vai ter os elementos mais fáceis para você utilizar.
Aí eu venho aqui e digito div. A div, ela vai ter uma classe, div. Aqui na div a gente vai colocar uma classe. Essa classe vai ser call. E essa call vai ter a grid. Lembra que a grid... Lembra que a grid é só para nos ilustrar. Então não se apega a essa grid daqui, é só para a gente poder entender e ficar mais visual na tela. Vou salvar. Ele nos mostrou aqui uma coluna completa. Ela é cheia. Essa coluna é tudo. Então a gente tem essa coluna aí, uma coluna. E para a gente ter mais colunas aí, só basta a gente dar Ctrl C, Ctrl V da nossa div, que ele vai criar outra coluna. Então ele pegou, calculou o nosso call em porcentagem. Então eu criei uma coluna, outra coluna. A gente pode ter mais colunas aqui. Utilizando dessa forma, a gente só vai poder ter... Aliás, a gente pode ter mais de 12 colunas, porém ele vai pegar em porcentagem. Então ele está pegando essas colunas em porcentagem e adicionando aí pra gente. O recomendado é a gente utilizar 12 vezes, até 12 vezes isso daqui. Porém, só com call a gente consegue utilizar mais que 12. Então cuidado. Vou salvar aqui, vou recarregar. Então, mais uma coluna, outra coluna. Então ele está fazendo o cálculo tudo em porcentagem e adicionando colunas aqui pra gente. Se eu colar mais, copiar e colar mais, ele vai aparecer aqui. Colar, copiar. Aí você fala, Denner, por que eu vou colocar coluna no meu layout? Por que eu vou fazer dessa forma? Quando vem do design, o design ele monta um site a partir dessas colunas. Então ele vai te dar as colunas lá para você colocar. E a partir disso você tem já no Bootstrap essas colunas pré-prontas. Tem outros frameworks, tem outras medidas, tem o Bootstrap que tem a medida dele, enfim. Mas a partir dessa medida do Bootstrap a gente consegue fazer coisas legais aí, deixar nosso site 100% fiel, quase 100% fiel, não 100%, é bem difícil deixar, mas é bom você treinar e sempre tentar deixar 100% fiel para o design, não vocês não ter atrito, né, que é o mais próximo, o mais fiel possível, é o mais importante que a gente pode deixar. Já entendendo um pouco aqui as partes de coluna, então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 colunas. A gente pode adicionando mais, mas como eu falei, o ideal é você deixar 12, você trabalhar com 12 colunas aí. Eu vou criar aqui outra div. Essa div daqui vai ser igual, vai ser parecido. Só que ao invés de deixar container, eu vou deixar container traço fluid. Que vai ser nosso container fluido. Se você ver, ele está pegando aqui a página toda. Deixa eu puxar. Ele pega a página toda. E o nosso container ele tem um limite aqui para a gente poder utilizar. Então é bem legal para quando você vai fazer aí o design fluido, pegar a tela toda, a gente precisa, sei lá, criar um menu com a tela toda, a gente consegue criar. Então a gente está utilizando dois containers aqui, utilizando o método de grids. Aí a gente tem também um formato de grid, as partes dos calls. Deixa eu copiar e colar aqui também. Vamos fazer separado, não vai ser mais fluido, vai ser container. Aqui a gente pode também delimitar o tamanho das grids que a gente quer. Se eu vier aqui, ó, apaguei e deixei uma grid, uma coluna, uma grid, uma call aqui, né? No caso, lembrando que essa grid daqui foi que a gente fez só para ilustrar. Esquece isso daqui, pelo amor de Deus. Esse grid aqui você esquece. Vamos utilizar só o call. E aqui no call eu posso dar um traço e falar que é 12. Se eu digitar que era 12, ele vai pegar o tamanho de 12, 100% aqui. Se eu dar um Ctrl C, Ctrl V, salvar, ele criou outra embaixo. Por quê? Ele falou 12 com 12 dá 24 colunas e eu só posso usar 12. Então joga para baixo. Então a gente tem um limite de 12 aí. Se eu colocar 1 aqui e salvar, ele vai me dar uma gridzinha aqui, vai me dar um espacinho daqui. Então esse daqui é uma coluna aqui. Então a gente está utilizando uma coluna. Se eu pegar aqui e falar, ó, eu quero usar uma coluna mais 5 colunas, a gente teve um total de 6. E aqui, se a gente tem 6, colocar 4 colunas e salvar. Vamos lá. A gente criou uma de 12, que é 100%, que é essa daqui. Uma coluna de um bloquinho. Então eu tenho um bloquinho aqui. A outra coluna são de 5 bloquinhos. E a outra são de 4. Falta completar 12. Então 6, 1 com 5, 6. Com 4 a gente faz os contos. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Falta quantos? 2. 1, 2. Para a gente completar nossa grid de 12. Se eu dar Ctrl C, colocar 2 aqui e salvar. Ele completou. Então dá para a gente ir fazendo cálculos com as grids para a gente poder saber posicionar, fazer os posicionamentos. E o mais legal de tudo, se eu vier aqui em inspecionar elemento, deixa eu fechar meu download aqui.
Eu vou diminuindo nossa página, olha que legal. Ficou responsivo, meu caro amiguinho. Ou minha cara amiguinha. Olha que bacana, ele já criou responsividade aqui pra gente. A partir das colunas, então a gente consegue fazer várias coisas. No caso aqui no meu tá caindo para baixo por causa do tamanho da borda aqui, né? Mas ele ficaria certinho aqui pra gente. Olha que bacana, então ele tá criando as colunas. E aí tem outro hackzinho aqui bem legal, que a gente pode colocar, antes do 1, a gente pode vir colocar SM, a gente pode colocar MD, pode colocar aqui, acho que é EX, e tem um outro que eu não me lembro, mas a gente vai ver na documentação agora. Quando eu salvar, eu esqueci daqui 4 que não deu certo. SM é 1, beleza. MD de 5 e o EX de 4. De 4 não funcionou mesmo. O porquê que acontece que a gente já vai ver na documentação para poder explicar melhor. SM ele fala small, então é uma determinada medida que a gente tem. Então tudo que for menor que essa medida ele vai se comportar com quadradinhos. Já o MD aqui, quando for menor que a medida X, ele vai deixar 100% quadradinho. Então se a gente vier aqui, inspecionar elemento, de novo, apertar o botãozinho do computadorzinho e mexer, você vê que ele já muda aqui pra gente. Ele tava grande, ficou pequeno, ficou grande de novo. Olha que legal. Pequeno, grande. Então ele entende as medidas pra gente. Eu vou vir aqui na documentação para poder explicar melhor aí. Vou vir aqui nas documentations. Se você tiver dúvida, deixa eu aumentar aqui pra gente. Se você tiver dúvida, sempre vem aqui nas documentações, vou vir em layout. Ele está em layout grid. Então a gente pode vir aqui, ó. A gente tem o call SM. Então tudo menor que 540 ele fica responsivão. O MD, que é o medium, a partir de 720 pixels, né? Então a gente tem uma largura, quando chega nessa largura de 720 pixels, quando você diminui ele fica grandão 100% lá pra gente. O LG, que é o larger, e o XL. Aqui no caso eu tinha colocado X, mas é XL, X larger. Mas eu vou colocar aqui o XL aqui embaixo e aqui eu vou colocar o LG. Então a gente tem essas medidas aqui. Então quando a gente coloca só call, independente, ele já vai ficar pequenininho lá pra gente, né? Ele vai pegar as medidas e vai permanecer. Só que se a gente colocar aqui o small, ele vai deixar a partir do 540 a nossa coluna gigante, quando a gente estiver diminuindo o nosso site, assim em diante. Então eu vou pedir para você entrar aqui na documentação, vem em layout, grid e ler um pouco sobre isso daqui, que é bem legal para você aprender e utilizar no seu aprendizado aí. A gente vem aqui de novo na nossa página, eu vou recarregar ela, salvei aqui, recarreguei. A gente vê que ó, ele já está pegando a partir, deixa eu aumentar a tela para ficar melhor para a gente não dar pau. Então eu tenho aqui o tamanho certo, né, quando a gente estiver no monitor. Então lembrando, deixa eu dar um Ctrl V aqui, Ctrl B, e a gente vai ver bem pequenininho aqui, tá? Vamos usar aqui. Lembrando que a primeira é de 12, que é essa grandona daqui. Depois a gente vem com a número 1, que é essa daqui. Então a número 1 eu estou usando SM. A número 2 é a MD, que é medium, que a partir do monitor medium ele vai pegar, aliás, uma determinado tamanho que se chama medium para ele. Ele vai pegar o tamanho e vai deixar ele 100% depois desse determinado tamanho, quando for menor. Depois tem o larger e o extra larger. Então se a gente for diminuindo aqui nossa tela, aqui fica ruim, deixa eu apertar o botão direito e inspecionar aqui. Aquela forma vai ficando embaçada, não dá pra gente ver direito. Se eu vier aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Beleza. Se eu diminuir, o primeiro, que é o extra larger, já ficou 100%. Então a gente, ó, 1193 pixels, então já ficou 100%. Se eu diminuir mais, tururu, 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 vamos. Chegou no outro breakpoint. Então o larger aqui, ó, já 987 já tá pegando 100%, deixando nosso site responsivo aí 100%. E aí, depois tem o MD, que é o medium, que é esse daqui que é o número 5. Se eu diminuir mais, ele já, com esse determinado tamanho, ele já tá deixando 100% aqui pra gente. Então já tá criando responsividade aqui pra gente. E o SM, que é o menorzinho aqui, ainda tá pequenininho, então dá pra gente diminuir mais, brincando com ele mais. Opa, chegou nessa medida aqui, agora tá tudo 100% aí pra gente.
Só não esses daqui de cima. Esses daqui de cima, que nem a gente conversou, que são os calls, eles trabalham com porcentagem, então quando ele chegar em determinada medida, ele não vai ficar 100% aqui, ele sempre vai ficar com essa medida daqui de porcentagem, então ele vai diminuir com porcentagem. Essa aula ficou bem longa, ficou bem... Eu tentei deixar o máximo explicativo possível aqui para você. A gente olhou a documentação. Já quero deixar bem claro que documentação é assim mesmo, serve para a gente olhar e aprender. É uma cola super poderosa para a gente utilizar, porque a gente não sabe o que o cara fez. Então não dá para a gente ficar tentando adivinhar no chutômetro. A gente tem que ler documentação. Quando a gente usa um framework com documentação, a gente já começa por ele. Tem documentação, então provavelmente ele pode ser bom. Não que seja bom, mas a gente já dá um ponto para ele. Depois a gente tem que verificar em alguns outros lugares, como o NPM, como no GitHub deles. Se eu clicar aqui no GitHub deles, tá carregando. Ele vai falar aqui, ó, que tem... Cadê? Deixa eu aumentar essa tela. Que tem 12 pessoas trabalhando. O repositório dele do Bootstrap, deixa eu clicar aqui. Já tem... Olha o tanto de estrelinha que ele tem. Eu vou dar minha estrelinha também. Olha o tanto de pessoas que olham ele. Olha o tanto de fork, o tanto de atualização que ele teve. Então a gente já vê que ele é uma ferramenta boa. Esse framework, eu estou te passando essa parte de framework para a gente poder entender caso você venha usar algum outro futuramente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu passei algumas coisinhas a mais agora, que fugiu um pouco do contexto. Mas essa daí é a ideia de documentação para a gente poder ler, procurar e utilizar aqui no nosso layout. Então entra aí no Bootstrap, vem em layout, grids, dá uma lida aqui sobre grids, tira suas dúvidas, copia, cola, faz o que você achar de mais legal aí para você poder utilizar, beleza? Essa aula ficou bem grande, ficou bem extensa, mas espero que você tenha entendido sobre as grids aí, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica com Deus, até a próxima e fui!